Tu não és culpado pelos picos de motivação que têm acontecido na tua vida. Ou seja, sabe aqueles momentos em que você está muito motivado, podemos falar hiper motivado para fazer uma certa coisa, e que você naquele momento consegue sentir que se você agir, as coisas vão acontecer? E depois de um certo momento, simplesmente aquela motivação desaparece. Então, a gente vai falar hoje sobre momento na vida de um indivíduo. Ou seja, o que é o momento, primeiramente? O momento é um fenômeno físico que explica o o pico de energia que acontece quando um certo objeto está em movimento. Ou seja, se nós jogamos uma bola para o ar, a bola chega um momento em que a bola já não vai para o ar por causa da força que nós atiramos para o ar, mas sim por causa do pico de energia final. E depois vem uma regressão do movimento de cima para baixo. Então, aquele pico é o que nós chamamos de momento. Momento, na verdade, é mais ou menos o acúmulo de energia que é usado no final. Então, no indivíduo, o momento acontece da seguinte maneira. Olha, deixa eu dar o props aqui para o Marcos. Foi a pessoa que me reencaminhou esse texto que eu vou meter aqui para baixo, porque a gente já falava muitas vezes sobre essa questão. Pausei o vídeo, me ofereceram ananás. Ok, continuando. Deu props ao Marcos, nós já falávamos sobre essa questão do momento. E ele me reclamou dizendo, mano, olha o que você falava. Então, eu vou ler um pouco aqui desse texto, mas podem fazer screenshot do texto que eu coloquei aqui na tela. Então, no contexto de um indivíduo querendo agir, momento refere-se ao impulso ou motivação que impulsiona a pessoa a tomar uma ação contínua, progredindo em direção a um objetivo. Ou seja, é a mesma coisa dizendo que o momento funciona para você agir. Eu aqui vou revelar para ti que você terá sempre picos de motivação, que é o momento. Porém, você pode usar o pico de motivação a teu favor. Percebem? Quando você sente que você precisa agir, precisa fazer uma certa coisa, neste exato momento você tende a usar o impulso final para agir. Porque o contrário, o que é que vai acontecer? Você vai ter uma energia simplesmente para estar motivado e se você continuar simplesmente naquela adrenalina que a motivação te traz, você simplesmente vai se beneficiar da motivação e não vai poder agir. Se beneficiar simplesmente para poder sentir. Porque é ali onde está o pulo do gato. Você tem de aproveitar esse momento para realmente fazer as coisas que te tiram do nada para alguma coisa, que te tiram da motivação para a realização. Ou seja, o momento tem duas faces. Tem aquela face em que o indivíduo sente e não age. Por quê? Porque, na verdade, o pico parece que a pessoa fica energizada o suficiente para acreditar que se fizer uma coisa vai dar certo. Porém, quando essa energia começa a regredir, ele começa a sentir o inverso da influência do momento dentro dele. E ele começa a sentir que já não pode, que é basicamente no dia seguinte, depois de umas 24 horas. Começa a sentir que já não pode fazer, começa a ter variáveis relacionadas a variáveis que ele não viu no momento que esteve motivado, mas que começa a ver agora quando a motivação passa. Variáveis como que indicam que ele não vai dar certo, que a coisa em que ele vai buscar provavelmente vai dar errado por causa daquilo e daquilo. Então, o momento, sendo que vou ler o texto final aqui para vocês entenderem melhor. Essencialmente, como uma onda de energia, o momento é entendido essencialmente como uma onda de energia que sustenta a ação e a motivação. Ou seja, o momento está ali, sobre esses dois pontos, entre a motivação e a ação.
Porque o momento, na verdade, é que nos dá força suficiente para nós agirmos. Porém, é como se fosse. Quem já viu ali os filmes de Velozes e Furiosos sabe do que eu estou a me referir. Sabem quando o piloto aplica o nitro? E o que acontece? O nitro tem um limite. Ou seja, ele é o pulo do gato, pode te fazer vencer. Você pode usar o nitro para conseguir os seus objetivos, porém, se você usar mal, você acaba por desperdiçar o nitro e correr simplesmente na velocidade normal do carro. Então, o momento está ali. Porque aplicou e depois vai regredir. Então, no momento em que você se sente no ápice da motivação, você está no momento. Aproveita esse momento para conquistar os seus objetivos. Esse pico de energia que vai te fazer chegar nos seus objetivos. Mas outra coisa, esse pico não é infinito. Ele tem um tempo de regressão. Da mesma maneira que explodiu, a tua motivação começa a descer. Então, as causas e o efeito do momentum dependem realmente de como você vai agir no momento que você sente. Percebem? Então, não dependa simplesmente da motivação para fazer o que você tem de fazer. É esse outro lado. Porque o momentum vai aparecer e vai desaparecer. Mas se você conseguir gerir essa relação motivação e ação, você vai conseguir agir muitas das vezes sem precisar o momento. Porque na verdade o momento é como se fosse uma chave. Ela acontece, mas acontece de vez em quando. Então, tenha um pico de energia e tenta se manter basicamente na média desse pico de energia. Ou seja, tá motivado, começa a agir, começa a fazer, independentemente de você não sentir mais essa motivação, aquela fervura de que tenho que fazer, as coisas vão dar certo. Então, é isso aí. Quando você sentir picos de motivação, use isso a seu favor. Não acha que é simplesmente um momento que vai vir e vai voltar. Não. Cada pico de motivação são essencialmente únicos. Então, use isso a seu favor.